De volta já aqui com Bem Assim, estamos oficialmente na metade, né, do mês de outubro. E aí, quando a gente fala de outubro, principalmente a mulherada, sempre tem que lembrar que estamos no Outubro Rosa, né, gente? E mais uma vez nós vamos falar sobre esse tema importantíssimo aqui no Bem Assim. Você sabia que o tratamento oncológico pode afetar a fertilidade? Pois é, quem conversa com a gente sobre esse tema e explica muito mais detalhes sobre ele é a obstetra e ginecologista especialista em reprodução humana, Micaele Murussi. Muito bom dia, doutora Micaele. Seja muito bem-vinda mais uma vez aqui ao Bem Assim. Vamos começar explicando para o pessoal de casa, né, principalmente a mulher, como é que a fertilidade ela é prejudicada no tratamento oncológico? Então, tanto as pacientes oncológicas, tanto a rádio como a quimioterapia, podem fazer com que essas pacientes ela entrem em menopausa precoce ou em insuficiência ovariana precoce. E aí elas param de menstruar. Então, isso é muito importante que os oncologistas, quando vão dar o diagnóstico, né, para essa paciente, já encaminham para um especialista em reprodução humana para as pacientes ficarem informadas, que muitas ainda não sabem, né? É um assunto bem novo ainda, para a gente orientar que é possível ela preservar a fertilidade antes de iniciar esse tratamento. Até porque já é um momento tão delicado, né, doutora Micaele, na vida da mulher, e você ainda ter que pensar nessa possibilidade, né, de que a sua fertilidade vai ser totalmente afetada, não é algo fácil, Exatamente. Né? E hoje os tratamentos oncológicos, principalmente no câncer de mama, né, que é o segundo câncer que mais afeta as mulheres hoje, ele dá uma morbidade, uma vida, né, bem duradoura, né? Os tratamentos são muito avançados. Então, assim, essa paciente tem, quando ela está tendo futuro reprodutivo, né, ela tem que pensar que quando ela está no futuro, que ainda está o tratamento, às vezes ela não está ligada muito na fertilidade, mas ela tem que pensar, ela tem que ser orientada, que ela pode sim futuramente, depois que o oncologista liberar, né, ela pode sim engravidar. Então vamos falar sobre esses tratamentos, quais que são os tratamentos que estão disponíveis para que as mulheres, que a fertilidade das mulheres ela seja preservada? Hoje o tratamento que a gente mais usa é a preservação dos óvulos, né? Como que acontece tudo isso? A gente estimula essa paciente, hoje tem protocolos especiais para pacientes oncológicas. Normalmente, no ciclo de fertilização, ela tem que vir menstruada. A gente sempre começa no primeiro dia da menstruação, entre o primeiro e o quarto. Essas pacientes não precisam. Tem protocolos especiais que ela não fica vinculada nesse período, então ela pode vir em qualquer período do ciclo menstrual, quando o oncologista dela liberar, falar, ó, vamos começar, antes a gente começar a quimio e a rádio, e a gente já começa a estimulação ovariana. Sim. Essa estimulação, ela dura em torno de uns 10 a 12 dias, a gente vai fazer crescer esses folículos, que os folículos é bom lembrar, né, que são palavras meio assim, o folículo é a casinha do óvulo, então a gente estimula, faz esse folículo crescer, quando ele tiver já num tamanho adequado, já tiver maduro, a gente chama de captação desses óvulos. E esses óvulos são levados para o laboratório e o embriologista vai congelar os óvulos. Esse é o protocolo que mais a gente usa hoje. Certo. Mas tem também possível a gente congelar embriões, que é quando tem um casal, né, que já tem uma união estável. Aí, ao invés da gente congelar o óvulo, a gente já fertiliza, já injeta o espermatozoide, aí vira já um embriãozinho e a gente congela o embrião. E aí, posteriormente, tanto o óvulo quanto o embrião podem ficar congelados quanto tempo for necessário, que ele não vai sofrer com nada, tá lá congeladinho, bonitinho. E quando o oncologista liberar, essa paciente retorna para a gente começa a preparar o útero para receber o embrião, ou a gente descongela o óvulo, injeta o espermatozoide e aí prepara o embriãozinho e coloca. Quanto tempo depois do final do tratamento do câncer é que se pode começar a iniciar o tratamento da reprodução? Então, isso depende muito do oncologista, né? Sim. E de qual foi o câncer, que não só o câncer de mama, tem vários outros cânceres também que a gente pode fazer esse congelamento. Até no homem também é possível congelar sêmen, né? Que é muito mais fácil do que com a mulher. Sim. Que ele faz em torno de 3 vezes essa coleta, com alguns dias de intervalo, e a gente também consegue congelar. Mas a liberação de quanto tempo ela pode engravidar, aí é o oncologista que vai liberar, ou o mastologista, ou o oncologista clínico libera, e a gente volta para preparo. E doutora Micaele, vamos reforçar que a senhora já falou, mas eu quero muito... A senhora não, minha gente, essa mulher linda, que maravilhosa, jovem. Que você já falou no comecinho, né? Não é prejudicial ao tratamento do câncer, né? Não, não é prejudicial. A gente já sabe, até o câncer de mama, né, que a gente tem medo, mas não é prejudicial. Já tem estudos que mostram pra gente, que tem embasamento científico, que não é prejudicial. Essa paciente, ela pode sim
estimular, tomar hormônio, que a estimulação ovariana é feita com hormônios, ela pode sim, pode congelar e não atrasa o tratamento dela, que se o oncologista já mandar para a gente logo que fez o diagnóstico, que fechou o diagnóstico, 15 dias ela já consegue congelar. Então, assim, é muito rápido, não vai atrapalhar. Antigamente eles tinham muito medo, porque, não, vai atrapalhar, vai atrasar. Não, não, é bem rápido. A paciente vindo com o diagnóstico, praticamente no outro dia a gente já consegue começar a estimulação ovariana. Quanto ao congelamento de óvulos, existe algum prazo de validade para ele, né? O pessoal talvez fique assustado, tenha essa dúvida. Não, não tem. Depois que a gente congelou, pode ficar congelado quanto tempo for, não tem problema. Aí, não só também, é bom, foi uma pergunta ótima, não só as pacientes oncológicas, né? Às vezes tem mulheres que têm na faixa etária de 30 a 35 anos, não tem uma união estável, está mais focada em trabalho, né? Não está pensando em engravidar agora. Tem também, a gente pode falar com a preservação da fertilidade social, que ela pode também congelar os óvulos e fazer o que ela quiser, né? Cuidar da vida particular dela, financeira dela, do trabalho, e depois voltar para engravidar. Quando tiver um parceiro fixo, ela volta e congela. Não tem prazo, nem para embrião e nem para óvulo. Pode ficar congelado quanto tempo for. Então, no caso da idade da mulher, não vai interferir muito ou teria que ser até os 35 anos o ideal, se ela tiver essa decisão de congelar? Isso, o ideal é até os 35 anos, que é o ideal. Porque o que acontece que a gente gosta, quem é especialista em reprodução humana gosta de explicar. A nossa fertilidade, ela vai caindo de acordo com a idade, né? Sim. Quando a gente tem mais chance de engravidar, é quando a nossa mãe, a gente está dentro do útero da nossa mãe, que a gente tem um número maior de óvulos. Daí para frente a gente só perde. Independente se a gente usou anticoncepcional, se a gente amamentou, se a gente engravidou, a gente está perdendo o óvulo, né? E aí, quando a gente chega aos 35 anos, essa queda ela é maior, ela é acentuada. Então, a gente perde tanto em quantidade de óvulo, quanto em qualidade de óvulo. Então, o ideal, e depois, próximo aos 40, essa queda aumenta. Então, o ideal é que em torno dos 35 anos, a gente congele. E foi muito bom também a gente falar sobre esse tema, porque às vezes as mulheres acham, né, que tipo assim, já que a mamografia ela só é feita a partir de tal idade, então não preciso me preocupar com a questão do câncer de mama. E não é bem assim, né, doutora? Não. Às vezes a gente vê aí por aí casos de meninas até. Eu mesmo conheci recentemente o caso de uma menina de 21 anos que está passando por esse processo de câncer de mama, então se prevenir também é muito bom, né? Exatamente. A gente sabe que quando a paciente é mais jovem, o câncer, às vezes, na maioria das vezes, ele é mais agressivo, né? E foi bom também você tocar no assunto, que às vezes a gente faz o autoexame, que é muito bom para a gente conhecer o nosso corpo, para a gente às vezes, tem um nódulo diferente, ou tá vermelho, né? Tem alguma coisa, o mamilo está retraído, isso é muito importante. Mas o autoexame, ele não substitui a mamografia. A Sociedade Brasileira de Mastologia, ela foca muito nisso, que o exame de prevenção de rastreio, o que seria o rastreio? A gente fazer o diagnóstico dessas pacientes que ainda não tem clínica, ainda não sente nada. O rastreio é a partir dos 40 anos e ele é feito anual. Caso você tenha algum parente na família, né, mãe, irmã, que tem algum problema de câncer, algum câncer de mama ou de ovário, tem que antecipar essa mamografia. Mas é bom lembrar que o autoexame ele não substitui a mamografia. Muito bem, a gente fala muito, né, nessa época do autoexame, a gente reforça, na verdade, essa divulgação, mas foi ótimo aqui esse alerta. Ele não vai substituir, tá, gente? O exame, a mamografia, fiquem bastante atentos. Doutora, sobre essa questão do congelamento de óvulos, esse tratamento já está disponível aqui no nosso estado? Já está disponível, a gente consegue fazer, a gente ainda não tem clínica de reprodução humana em Maceió, mas como que a gente trabalha aqui em Maceió? A gente faz toda a estimulação ovariana, a gente faz os controles de ultrassom, que às vezes começa a gente ir dia sim, dia não, vai visitar a gente, vai fazer ultrassom. A gente consegue fazer tudo isso aqui em Maceió. Agora, o laboratório que a gente usa é em Recife. Então, a gente acompanha a paciente até Recife, mas as punções, que é a captação do óvulo, né, a aspiração do óvulo, a transferência embrionária é feita em Recife, mas é feito com a gente. Então, a minha paciente, eu faço o controle aqui em Maceió, e quando é punção e a transferência, eu mesmo faço lá em Recife. Aqui a gente ainda não tem a clínica de reprodução. Tem todo o acompanhamento, gente. Exatamente. Muito legal esse tema de hoje. Doutora Micaela, eu gostaria que a gente encerrasse a entrevista, que a senhora deixasse sua mensagem, né, nessa onda de Outubro Rosa, para a mulherada que está nos assistindo. Acho muito importante toda mulher se tocar, se examinar, conhecer seu corpo, né, para ver se está aparecendo
coisa diferente, que você fique mais atenta, mas reforçando que o autoexame, ele não substitui a mamografia. E de acordo com a Sociedade Brasileira de Mastologia, mulheres acima de 40 anos têm que fazer a mamografia anualmente. Se você tem mãe, se você tem irmã que tem algum tipo de câncer de mama ou de ovário, tem que fazer essa mamografia antes. Então, essa é a mensagem para outubro. Muito bem. Contatos e redes sociais, né? Mulherada aí que se interessou pela questão do congelamento de óvulos, como é que eles podem entrar em contato? Aqui em Maceió, eu atendo na Clínica Dermin, que é na Avenida Frei Caneca. E as redes sociais é a doutora Micaele Murucci. Estamos lá para qualquer pergunta, qualquer dúvida. Muito bem, obrigada mais uma vez. Nada, Tá? Bom dia, sempre muito bom ter você aqui com a gente. Você que está aqui, ó, ligadinho, não vai sair daí, tá? Eu não deixo. Ainda tem muita coisa boa para rolar aqui no Bem Assim. Daqui a pouco nós estamos de volta, tá? Foi ótima a sua pergunta.